bem-vindo a mais Estudo Bíblico, 20º estudo do canal, graças a Deus. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos no segundo livro, o livro de Êxodo. Lembrando que a Bíblia tem 66 livros, mas é claro que todos eu não vou falar de forma tão esmiuçada. Alguns vou passar mais rápido no estudo. Vídeo passado eu falei sobre o contexto do Egito, em que Moisés nasceu, mostrei os possíveis faraós contemporâneos de Moisés. E agora, finalizando o capítulo 2, o Moisés, ele testemunhou, um soldado egípcio maltratando o hebreu, que ele já sabia que era povo dele. E aí, ele tomou as dores do hebreu e acabou matando o soldado. E isso vazou na época, chegou até os ouvidos de Faraó, e Faraó decidiu matá-lo. Nessa, Moisés fugiu para a terra de Midian, se estabeleceu próximo a um poço, e num belo dia, umas moças chegaram para dar água para o rebanho, no poço, e aí um pastor interviu, não quis que elas bebessem água lá, pegassem água no poço, e aí Moisés, que era um líder nato, gostava de defender os oprimidos, e os fracos, ele interviu e falou, não, elas vão beber água nesse poço, e aí elas conseguiram dar água para o rebanho, e elas levaram Moisés até o pai, o Jetro, que era sacerdote de Midian, um líder, portanto, e aí falaram o que ele tinha feito. E é claro, o pai recebeu Moisés, convidou para morar lá, junto com eles, e aí ele acabou se estabelecendo lá. O povo midianita, a região ali de Midian, eles cultuavam um único Deus, eles também eram monoteístas. Por quê? Porque vieram da descendência de Abraão também. Abraão, ele se casou com a Quetura depois que Sara morreu e teve filhos, e aí eles originaram esse povo. Então, Moisés, que tinha sido criado 40 anos no palácio do faraó, toda a cultura egípcia, ele aprendeu a começar, a viver num outro contexto, contexto desértico e seminômade. E lá ele se casou com a filha de Jetro, a Zípora, e teve 2 filhos. Aí, depois desse período, ele foi levar os rebanhos, para pastorear, e teve a primeira experiência com Deus. Eu vou falar sobre ela agora, no Êxodo capítulo 3. Vou só dar um pause para poder respirar, que eu tô com um pouquinho de falta de ar, gente, me desculpe. Bom, vamos ler? Êxodo 3, 2 ao 7, diz assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Aí o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa, Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo, temeu olhar para Deus. Então aqui claramente mostra uma outra experiência, de teofania, quando Deus ele se manifesta a ponto dos homens reconhecer que de fato era Deus, em alguma forma divina. Bom, e aí ele teve essa experiência com Deus, e Deus faz um seguinte convite para Moisés. Ele diz o seguinte, vamos lá, 11 ao versículo 10 e 11, só um minutinho, pegar aqui a minha colinha, diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, assim, ele sabia das limitações dele. Ainda mais depois de 40 anos no deserto, assim, a identidade dele já tinha mudado, a mente dele também. E aí, Deus responde. Continuando, Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu que enviará. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi, qual é o nome que eu vou falar para eles? Porque, querendo ou não, na terra do Egito tinha muitos deuses. Então, para ele falar, olha, eu vim aqui em nome de Deus, ele tinha que ter essa interação, tinha que identificar qual que era o nome do Deus que ele envia, falar. E aí Deus respondeu, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a você. Olha só que tremendo, Como é que Deus se revela aqui? Olha que interessante. Deus, Yahvé,
na raiz, né, do nome, não significa só ser e existir, mas significa literalmente estar presente ativamente. Então Deus fez questão que Moisés, ao chegar lá, se apresentasse, ser o porta-voz do o Deus que está presente ativamente. É o Deus que tudo vê. A Bíblia diz que o sofrimento do povo hebreu nas mãos dos egípcios chegou até os céus e Deus ia levantar um libertador. E aí chegou esse grande momento. Bom, continuando aqui, Êxodo agora capítulo 4, versículo 1, diz assim: Moisés respondeu mais à frente: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem que o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor começou, né, a falar: olha, presta atenção, o que é isso na sua mão? Ele falou: um cajado. Aí ele falou: joga no chão. Aí ele jogou no chão, transformou numa serpente. Aí falou: agora Moisés, coloca a mão no peito. Ele colocou, a mão ficou leprosa, né, cheia de ferida, ficou esbranquiçada. Aí ele falou: coloca de novo. Aí a mão voltou a ficar normal. Deus deu alguns sinais para Moisés, né, para poder comprovar que ele de fato tinha tido encontro com ele. Aí falou: se ainda assim não acreditarem, você pega um pouquinho d'água no Nilo, joga na areia, ela vai se transformar em sangue. Enfim, Deus deu a dica para ele do que ele deveria fazer, o passo a passo. E aí, não contente, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, ele começa a falar o seguinte, né, fala assim: Deus, tudo bem, mas eu não falo bem, né, eu não falo direito. Algumas traduções diz que ele fala assim: mas eu sou gago, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, como é que eu vou falar com o faraó, como é que ele vou convencer? Eu fico negociando com Deus, né, e Deus até fala: mas quem fez a boca? Fui eu que fiz a boca, tô falando, vai lá em meu nome, enfim. Aí, no final, Moisés acabou convencendo a Deus, e Deus falou: tá bom, vai com seu irmão Arão, e aí ele vai ser usado como porta-voz. Então, Moisés, ao se apresentar para o faraó, ele foi acompanhado com seu irmão Arão, que era o irmão mais velho, 3 anos mais velho. Então, ele não aparece sozinho para falar com o faraó, não. E aí, vamos lá. Então, Moisés, ele voltou para o Egito, né? Voltou para o Egito com a sua família já, e a sua vara, né, que vai fazer maravilhas. E nessa época, o faraó que pretendia matá-lo já não existia mais, era um outro faraó, tá? E aí, enfim, ele chegando lá, ele foi falar com Arão, foi falar com os líderes israelitas, explicar o encontro que ele tinha tido com Deus, né, lá na região do deserto, com a sarça ardente. Ele falou tudo que tinha que fazer, eles concordaram e começaram aí essa grande missão. Então, vamos lá. No Êxodo, capítulo 5, já estamos no 5, o Moisés, como ele já sabia, né, como é que era o caminho para chegar para Faraó, afinal de contas ele ficou lá um tempão, viveu lá, cresceu por lá, né, ele chegou até Faraó. E aí, ele pediu, falou: olha, vim aqui, né, em nome de Deus, para que você liberasse o povo para cultuar o nosso Deus no deserto por 3 dias. E aí, diz aqui na Bíblia que ele falou: o quê? Vocês querem sair por 3 dias para poder cultuar o Deus de vocês? Vocês são um bando de preguiçosos. Não, eu vou aumentar o trabalho. Vocês não estão trabalhando suficientemente. Aí diz que aí o faraó, ele lançou um decreto para que os escravos continuassem produzindo a mesma quantidade de tijolos, só que sem palha. A palha era fundamental para dar volume para os tijolos, né? Aliás, até hoje tem essa prática, tá? Eles fazem muito tijolos de barro com palha e deixam secar ao sol na região ali tanto da Ásia quanto da África, porque é um material bom e barato. E aí ele aumentou a carga de trabalho, gente. Inclusive, eu vou mostrar a foto aí do resquício que sobrou da cidade de Pitom, antiga cidade de Pitom, né? Nesse local, historiadores, desculpa, falo demais. Historiadores, arqueólogos, em torno de 1800, início de 1900, descobriram pedaços, né, de terras onde tijolos tinham, em partes, a palha e outros não, era só barro. Então comprova de fato que tinha 2 tipos de tijolos nesse local. Dá uma olhadinha nessa foto, é muito difícil de enxergar, aperta o pause, tá? Tá um pouquinho embaçada a foto, mas é neste local que tem aí esses tijolos. Bom, viram só? E aí, depois que Moisés viu esse novo decreto do faraó, falou: pronto, só piorou a situação. Ele falou com Deus, ele questionou Deus, falou: Deus, versículo 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste?
Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de modo algum, libertasse o teu povo. Então ele começa a questionar Deus, falando, mas por que eles estão assim? Por que a situação está desse jeito, tão insuportável, insustentável, né? Então Moisés, apesar de ser um grande líder, né, ter feito história, ele era também tão humano quanto nós. Então é natural que em alguns momentos a gente questione a Deus, né? Bom, vamos lá. Êxodo capítulo 6, vamos ler aqui, versículo 1. Diz assim: então o Senhor Deus disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó por minha mão poderosa. Ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Então não era mais agora a história de liberar por 3 dias para cultuar Deus, né, no deserto. Agora a história era outra, é libertar mesmo, para que eles não voltassem mais a ser escravos do faraó. E agora versículos 6 e 8. Diz assim: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Deus, o seu Senhor, que o livra dos trabalhos impostos pelos egípcios. Olha só que lindo, hein? Então assim... olha só, aí ele fala assim: eu os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a daria a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus fala da terra de Canaã, né? Que é a terra que Deus já tinha prometido lá atrás para Abraão, né? Então Deus é tremendo, ele renova a aliança dele, ele não muda, né? Os povos podem mudar, mas Deus ele não esquece da promessa dele que ele faz com os seus. Então, agora já no Êxodo capítulo 7, vamos lá, ler. Leitura dinâmica, fala dinâmica, tudo rápido, vamos lá. 7, do 8 ao 13, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Mas Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e a ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios, os feiticeiros e também os magos do Egito, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Olha só que interessante aqui, gente. Cada um deles jogou ao chão uma vara e essa transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor lhe tinha dito. Só um parênteses. Aqui a Bíblia diz que estudos, né, teológicos apontam que o faraó, ele representa a figura de Satanás, é o inimigo do povo de Deus, que é o opressor, né, aquele que escraviza. E aqui é mostrado claramente que ele conseguia reproduzir, né, algumas coisas. Também fez a vara transformar em serpente e tudo mais. Eles trabalhavam com magia, tá? Era coisa, magia mesmo, bruxaria. O negócio lá era forte. E aí o que acontece? Isso mostra, né, tem total equilíbrio com o que é falado aqui na Bíblia, que o próprio Jesus fala que Satanás ele tem poder de transfigurar, né, de se fazer um anjo de luz. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, fala sobre isso, que lá na frente a besta também vai ter alguns poderes, né? Também vai fazer aparecer alguns sinais, diz assim Apocalipse 13 e 14, e fala assim, ó: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Então, assim, Satanás também engana, ele também sabe reproduzir algumas coisas, querendo ou não, ele tinha alguns poderes, né? Então ele é um ser espiritual. Então é importante que a gente entenda isso, até pra gente poder não se vislumbrar com todo tipo de sinal que a gente vê. Qual que é a origem do sinal, né? Mas voltando aqui à história de Moisés. Aí a partir daí, começa das 10 pragas, porque como os magos lá do faraó fizeram um truque lá, né, conseguiram reproduzir, o faraó falou: quer saber? Não quero saber mais, vocês não vão sair, não vou libertar esse povo, chega. E aí, Deus mandou as famosas 10 pragas. Aí veio as águas do rio Nilo, transformou em sangue. Aí vieram as rãs. A gente consegue imaginar, meu Deus do céu, um monte de rã pulando em você. Só essa praga, se fosse faraó, eu falo, a gente manda embora. Mas tudo bem.
Aí vieram os piolhos, vieram as moscas, a morte dos rebanhos, aí depois teve granizo, os gafanhotos que acabam com toda a vegetação, tá? Eu tô resumindo, tá, gente? Porque aqui são capítulos falando sobre isso. Trevas, né? Também ficou 3 dias aí ficou sem sol. E nada do faraó deixar o povo ir, afinal tava com o coração endurecido. E aí, em Êxodo 8, passamos aí vários capítulos, hein, ó, eu trago mastigadinho pra vocês. Êxodo 8 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: enviarei desculpa, 11. Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Sobre essa praga eu falarei no próximo vídeo para não ficar tão extenso, porque também tem alguns episódios que vale muito a pena a gente entender com mais afinco. Gente, por enquanto é só. Desculpe aí ter falado muito rápido, tô com um pouquinho ofegante para respirar, mas tá entregue o vídeo e até o próximo, tá? Se inscreva no canal e convide para mais alguém assistir o vídeo. Um abraço!